atendido. Ele insistiu: não, pai Abraão, manda então, ó, na minha casa paterna, eu tenho 5 irmãos para dar testemunho, para que eles não venham para este lugar de tormento. Não. Ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Hoje a palavra está sendo pregada aos 4 cantos da terra, mas muitos não estão dando ouvido. Mas quando estiver neste lugar de tormento, vai querer a palavra, vai implorar pela palavra, vai implorar para que salve a sua casa. Não. Vocês têm os pastores, vocês têm os missionários, vocês têm o evangelismo sem fronteira, vocês têm os evangelistas. Ouça-nos. É, Deus. Porque depois da separação não haverá mais jeito. E eu te digo que esses cinco irmãos representam, Jesus estava falando ali, esses 5 irmãos representam os 5 continentes: a Ásia, a África, a Europa, a América e a Oceania. Ou seja, o mundo precisa de evangelização. Evangeliza o mundo, vai lá, evangeliza o mundo, para que as pessoas não venham para este lugar de tormento. E Abraão diz não, porque lá não é ouvido. Ele diz: então insiste, implora, então manda Lázaro, alguém dentre os mortos, ir lá pregar para eles, implorando a palavra que um dia ele recusou. Vai dar testemunho, testemunho é a palavra. Glória a Deus. E Abraão, mais uma vez, não atende, porque clamou no inferno, não é mais atendido. Ele é ouvido, mas ele não é mais atendido. E então, Abraão diz assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco vai ouvir se alguém se levantar dentre os mortos. Já pensou a gente estar aqui? Alguém que a gente tem certeza que já morreu, aparecer aqui pregando? Sai tudo correndo, né? Não vai querer ouvir. Então Moisés disse: se não vai ouvir os vivos, quanto mais os mortos. Então, hoje, nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque quando nós partimos aqui desse lugar, nós não podemos mais, a nossa escolha já está feita. E não esquecendo também que aqui fala que o rico foi sepultado e não fala do sepultamento de Lázaro. Por quê? Naquela época, os mendigos não tinham valor pela sociedade. Até hoje a gente vê, né? A marginalidade. Ninguém dá valor, uns bate, como a gente vê casa, uns bate, mata só porque é morador de rua. E a Bíblia diz que o rico foi sepultado, certamente com toda a regalia de rico, e carros e mais carros dos amigos, de todo mundo que vivia ali com ele na farra. E fala que Lázaro morreu e os anjos veio buscar. Naquela época, quando essas pessoas morriam, os mendigos morriam, que não era procurado, que não era de ninguém ali, tanto faz como tanto fez, eles eram pegos, eles eram jogados no lixão da cidade e tocava fogo. Por isso que o corpo de Lázaro não foi sepultado, porque Lázaro foi jogado no lixo e foi queimado. Mas o corpo pouco importa. Deus não quer saber do nosso corpo, o nosso corpo é pó. O importante é que a alma de Lázaro teve descanso eterno. Glória a Deus. É isso que nós temos que pensar hoje aqui. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós vamos prestar contas. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Um dia nós temos que nos apresentar diante do Senhor para prestar contas de tudo
que fazemos, que falamos, que deixamos de fazer aqui nessa terra. Existem os livros que são anotados as nossas obras. Lá em Apocalipse fala do livro das obras e do livro da vida. Existem outros livros também, mas nós não vamos entrar aqui porque não vai dar o tempo. Mas eu vou falar do livro das obras e do livro da vida. Toda a nossa obra está registrada neste livro. E que um dia nós vamos nos comparecer diante do trono branco, diante do nosso Senhor, do ancião de dias, para prestar conta. E esses livros serão abertos diante de nós. E lá está o meu e o teu pecado. Lá está a minha e a tua negligência. De muitas vezes que ouvimos o Evangelho e viramos as costas. De muitas vezes que zombamos da palavra. Está tudo escrito lá. Todas as vezes que o evangelismo pregou e as pessoas estavam ali, que umas deram ouvidos, outras não, está escrito lá. E nós vamos nos comparecer diante do Senhor e esses livros serão abertos. E a má notícia é que todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Quando abrir o livro do nosso pecado, está lá a nossa culpa. E o pecado tem que ser